Ó, de acordo com estimativas da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, 100 mil angioplastias, 100 mil, são realizadas ao ano no Brasil, sabia? A angioplastia é considerada o método mais eficaz para reduzir mortes por infartos. Então, é o que nós vamos falar a partir de agora aqui em nosso programa. Eu estou recebendo no programa o doutor Marcelo Cantarelli, que é médico, cardiologista, intervencionista. Tudo bem? Fique à vontade, doutor Marcelo. E é também o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, né? Marcelo Cantarelli. Doutor Marcelo, angioplastia salvando muitas vidas, hein? A angioplastia é um procedimento justamente para tratar a doença coronária. Evitar o infarto. Salvar vidas. E salvar vidas. Na verdade, quando você tem um entupimento na coronária, que é bastante importante, que já está prejudicando o fluxo de sangue, a angioplastia é o procedimento em que você, através de um cateterismo, entra na artéria coronária com um fiozinho, um balãozinho que a gente vai mostrar, a gente desentope a artéria e restabelece o fluxo de sangue. No infarto agudo, esse é um entupimento que acontece de uma hora para outra, tá certo? Uma placa que rompe, um trombo que fecha, e você tem que abrir rapidamente, porque no infarto o fluxo de sangue fica completamente zerado, quer dizer, não tem fluxo para o miocárdio, para o músculo. Por isso dá urgência, e quanto mais rápido fizer, melhor. E por que ele pode ser fulminante? Porque aí não passa nada mesmo, não dá tempo de socorrer? Exato, quando você tem essa perda de fluxo para o coração e que o músculo fica... Isso pode desencadear uma arritmia fatal, por exemplo, que vai aí levar ao infarto. Aí vem alguma coisa associada, então. Exatamente, que o coração para. Tá. Agora, como é que a pessoa consegue saber se está entupindo, não está entupindo? Depende da idade, depende do modo de vida, depende de algum sintoma. O que é? Isso, na verdade, a pessoa tem, obviamente, que fazer um check-up cardiovascular. Então é só assim, porque não dá sinais? Não, porque você pode ter a doença crônica, então vai formando aqueles entupimentos, e quando eles são importantes, a pessoa passa a começar a ter dor, que é a angina. É uma dor no peito. Mas que dor? Uma dor no peito, opressiva, um aperto, queimação, principalmente quando ela começa a fazer grandes esforços. Tá. Eu não sentia nada, de repente comecei a ter essa dor para subir a escada, para subir uma ladeira, para pegar um peso. É uma dor que vem, para... Isso é sinal de que tem alguma coisa. Isso é sinal de que você possa ter uma obstrução na coronária. Aí vai ao médico, ele pede... E aí ele faz alguns exames, ele examina, faz um eletrocardiograma, pede alguns outros exames para detectar. E se nesses exames, por exemplo, um teste de esteira, um ecocardiograma, houver uma suspeita de que realmente há um entupimento, aí é feito o cateterismo cardíaco, que é o exame de certeza, onde você vê que tem entupimento na artéria coronária. E por que não uma tomografia? A angiotomografia de coronária também pode ser feita. E hoje você pode ter esse diagnóstico também pela angiotomografia. Tá. E que feito alguns criticam o cateterismo porque dizem que é muito invasivo e tal. O cateterismo, na verdade, é um procedimento invasivo, mas... melhorou muito. Se a gente fosse pensar, se há 30 anos atrás, você tinha que fazer um corte aqui no antebraço, entrar com um catéter, que era mais grosso, o contraste dava muita reação, a qualidade de imagem era um raio-x que era meio ruim de ver, então o exame demorava uma hora, o paciente passava mal e tal. Hoje você tem uma qualidade de imagem digital em sala, hoje você tem catéteres muito finos, então, por exemplo, aqui a gente tem um introdutor, por onde é feito o cateterismo, né? Então, esse introdutor verdinho aqui, você não precisa cortar mais nada, por dentro de uma agulha. Mas ele entra onde? Em que parte do corpo? A gente pode fazer pela artéria radial aqui. E chega até o coração? Você coloca esse introdutor, você tira isso daqui e por dentro dessa valvulinha vai passar esse catéter aqui. E esse catéter passando pelo introdutor, ele chega até o coração. E você injeta contraste, você vê a coronária e vê se tem um entupimento. Em tendo uma obstrução, e se for um entupimento importante, que precise tratamento além do tratamento com remédio, entra aí a angioplastia. Tá bom. E se for, obviamente, um infarto agudo do miocárdio, você tem que fazer angioplastia, que chama angioplastia primária, que é mais rápida para desentupir a artéria. Porque aí o médico já consegue ver se vai acontecer um infarto, exatamente. Então, você tem a obstrução importante, por exemplo, e aí o que você faz? Você vai segurar para mim esse catéter como se estivesse na coronária. Segura assim. Então, por dentro do catéter, a gente vai fazer uma angioplastia. E essa angioplastia é feita da seguinte maneira. A gente vai passar um fiozinho, que parece um fio de cabelo, ele vai entrar dentro do coração, dentro da artéria coronária. Nossa, tá saindo aqui. Tá vendo aí? Tô vendo. Fiozinho? Isso. Dá para ver? E ele é o trilho. Viu? Por cima desse fio, que serve como trilho, vai, então, o nosso catéter balão. Olha lá.
Ah, tá vindo mais uma coisa. Isso. Esse balãozinho que a gente vai insuflar dentro da coronária, na hora que ele abre, ele vai esmagar a artéria contra a parede. E aí ele abre o fluxo de sangue que estava parado. Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Isso daqui passa na veia, vou falar uma linguagem popular. Na artéria coronária. Na artéria, Exato. então na veiazinha vai. A veiazinha está lá com plaquinhas de colesterol, né? Isso, aquela exato. gordura meio entupida. Isso. Aí esse balãozinho abre lá dentro e dá passagem para o sangue. Exatamente, esmaga. É como a imagem. O que dá infarto? Infarto dá porque a artéria fecha, o sangue não chega. Totalmente. Então, vamos ver com o filme. Isso, vamos ver tudo. Tem imagem, tem filme pra gente entender nessa direitinho. Imagem, existe a placa, essa placa meio amarelada. Aqui, quer levantar, doutor? É a placa de colesterol. Então, vou usar meu Tá introdutor. bom. Então, aqui é uma placa que está obstruindo, quer dizer, entupindo essa artéria coronária. E aqui, então, está aquele balãozinho que a gente mostrou. Na hora que a gente insufla o balão, olha só, ele esmaga e ele abre a passagem de sangue, tá certo? Isso dói? Não. Esse é um exame feito com anestesia local, no máximo com uma sedação leve. Tá. E isso é Mas feito o que tão ele faz? rápido Ele que não encosta a sente. gordura, essa gordura não pode voltar? Para não voltar a obstruir, porque o vaso pode recolher e voltar a obstruir, foi que foi inventado o stent. O stent, na verdade, é uma malha de metal em volta do balão. Ah, ele fica aí? Que na hora que você desentope, ele se solta e ele fica aqui, ó. Ah, Ele fica como se fosse um esqueleto, um bob de cabelo, mantendo a artéria aberta. Entendi, como se fosse uma redinha. Exatamente. Então ele foi inventado para evitar que a artéria agudamente voltasse novamente a obstruir. Mas então, doutor Marcelo, se a pessoa tem algumas áreas, assim, dessa artéria, né? A artéria tem... Mede quanto? Dependendo da pessoa. Depende, mas, por exemplo, uma artéria coronária ela vai ter, em média, 3,5 milímetros de diâmetro no início. O comprimento da artéria ela chega até mais ou menos uns 60 milímetros, assim, uns 6 centímetros, 7 centímetros, de cima a baixo. O que eu queria saber, assim... Uma extensão de um ramo bom. Tá. E o que eu queria saber, se existe um entupimento aqui, uma aqui, vocês vão lá e colocam um stent em cada lugar, é isso? Se for entupimentos longe um do outro, você pode colocar mais de um stent. Se for uma obstrução perto uma da outra ou uma obstrução longa, você pode colocar stents longos. Existem stents de 40 milímetros de extensão, por exemplo, tá? E aí você vai abrir o fluxo. Esse é o catéter que tem, é o balãozinho que tem o stent. Você pode pegar e você vê que é exatamente aquela imagem que a gente viu. Deixa eu é colocar, uma malha, onde será que eu poderia colocar é isso uma aqui malhinha, no amarelo? Isso, é uma malhinha fechada, você vê que ela fica brilhando, né? Isso. Aí lá dentro ela abre como aquela redinha que você nos mostrou, da não é? mesma maneira como a gente abriu. Vai dar certo. Da mesma maneira que a gente abriu o balão, a gente abre o stent. Dá pra ver melhor? Na hora que ele abre, aí, ó, a redinha aqui. Na hora que ele abre, ele fica uma malinha, parece uma bolinha de caneta. Aqui, esse mais escurinho que vocês estão vendo. Isso. E aqui eu tenho ele em versão ampliada, né, para o pessoal entender como é que ele fica aberto. Ele abre, aí se ele tá fechadinho lá, e vocês abrem isso como? Dão um toque? O que acontece para abrir? Com o mesmo balão. Com o mesmo balão que a gente abriu, o mesmo insuflador, a gente abre o balão e o stent se solta. Aí ele se solta. Quando Na hora que ele se solta, ele fica assim, dentro da coronária. Essa rede, não desse tamanho. Né? Não desse tamanho. Aí é para o pessoal enxergar, porque o stent é muito... Já imaginou uma artéria desse tamanho? Nossa. É muito pequenininho, entendeu? Esse procedimento foi uma... Mas escuta, e ele é assim, de metal mesmo? O stent ele é de metal. Ele é brasileiro? Ele tem uma liga metálica. Nós temos um stent, uma fábrica já no Brasil, produzindo stents. E o stent ele é de metal e ele pode ou não ter um remédio em volta dele, num polímero, num plastiquinho, e esse remédio reduz a chance de voltar a entupir. Mais recentemente, essa liga metálica foi substituída por uma liga de plástico, que é o stent que é absorvível. Depois de 2 anos, essa malha de plástico, que é um polímero na verdade, ela vai desaparecer e você fica com a artéria como se não tivesse feito uma angioplastia, por exemplo. É uma aí, com mais juízo, fazendo exercício, cuidando bem do coração, das artérias e não deixando entupir. Porque o que é essa gordura que entope as artérias da gente? O que é isso? Isso é fundamental, porque assim, o que leva à formação dessa gordura, do ponto de vista ali do local, o colesterol tem uma participação muito importante. Mas por que de repente ele vai lá e vai formar essa placa e tudo mais? Isso depende de alguns fatores. E aí entra a pressão alta, entra o diabetes, entra o próprio colesterol elevado, o estresse, entra a vida sedentária, entra a obesidade, entra uma história familiar, uma genética, o tabagismo, por exemplo, que são todos fatores que aceleram a formação dessas placas de gordura. A picanha? A alimentação também? Sem a gordura. E a alimentação é importante, porque
30% do colesterol, ele vem da alimentação. Tá. Então, sempre é importante você conhecer, saber o teu nível de colesterol e saber que cuidado que você vai ter. E para saber o nível do colesterol, o exame é tão simples, é um exame de sangue que te dá informação de a quantas anda, né? Exatamente. Aí a tua saúde. Exatamente. Nós temos um filme que fala também sobre o assunto, a angioplastia, para que você, mais uma vez, veja que interessante. Pode rodar. Aí é o fluxo sanguíneo, então a gente está vendo as hemácias aí, os glóbulos brancos, aí a placa de gordura se formando na parede do vaso. Lá vem ela vai se formando até chegar num ponto em que ela dificulta a passagem de sangue e aí provoca exatamente o sintoma da dor no peito. Quando é um infarto, é quando ela fecha totalmente. O sangue não passa. Nesse ponto, é exatamente essa sensação. A gente está fazendo ali, ó, passando o introdutor, passando o catéter. O catéter vai chegar até o coração. E no que chegar até o coração, a gente insufla o balãozinho e depois implanta o stent. Ó, nós estamos entrando no coração. Esse catéter vai localizar a entrada da coronária e, a partir disso, então, a gente vai colocar o balãozinho, entrar na coronária e fazer a angioplastia. Aqui é a imagem como fica, aquele fiozinho que a gente mostrou de cabelinho, ele fica aquela imagenzinha e é assim que a gente enxerga, como se fosse uma imagem de raio-x, tá certo? Aqui ele vai mostrar o balão chegando através daquele trilho que é o fiozinho. Aí já está quase para infartar, né? Porque já está fechando. Exatamente. E aí você trata, você abre o caminho, né? Quer dizer, totalmente intervencionista, né? Exatamente, por isso que a cardiologia é intervencionista. É importante salientar, quer dizer, apesar de 100 mil angioplastias feitas no Brasil, nós fazemos 10 vezes menos angioplastia que os Estados Unidos, mas 4 vezes menos que a Alemanha, por exemplo. Por quê? Porque por questões de acesso, né? Então, a gente tem nos nossos sistemas de saúde uma dificuldade realmente, tanto de entendimento da população sobre a necessidade de se fazer o diagnóstico, a prevenção, de se cuidar e tudo mais, também o acesso ao exame, tá certo? Que tem que ser facilitado. E isso é importante colocar. Existe aquele medo ainda. Puxa, um procedimento invasivo. A chance de você ter uma... Muito menos invasiva do que abrir o coração, ter que operar teu coração ou você morrer. Você não abre nada, você faz um furinho na pele realmente, só. Muito pouco. E a chance de você morrer num procedimento desse é 1 em 1000, quer dizer, é um procedimento bastante seguro. Mas no rápido, Brasil... Em 15 minutos você faz, meia hora você faz. Se faz pelo Sistema Único de Saúde? Isso é muito importante. O Sistema Único de Saúde cobre a alta complexidade da cardiologia. Você tem acesso ao cateterismo cardíaco e a angioplastia também no Sistema Único de Saúde. Eu queria... Nós estamos encerrando a pauta, é isso? Posso fazer só uma perguntinha, diretor? Será que dá tempo? Nós estamos com um horário um pouco mais curto. Viu a cidade como está cheia, né? Aniversário de Nossa Senhora, nós estamos num horário diferente. Mas olha, gente, a partir de quinta-feira volta ao horário normal, 3h15 da tarde, tá? Quem já sofreu derrame pode realizar uma angioplastia? Quem está perguntando é a Ana Paula, do Rio de Janeiro. O derrame cerebral, na verdade, não vai interferir em você fazer a angioplastia. Talvez para usar alguns medicamentos após a angioplastia ou durante a angioplastia, talvez você precise de alguma orientação. E aqui a Fernanda, que diz que gosta da minha companhia todas as tardes. Que bom, viu, Fê? Continua me vendo aí, não vai mudar para vizinha, não. Estou grávida de 25 semanas, parabéns. E tenho muita fadiga, o coração dispara. Isso é normal, doutor? Tenho 35 anos. Olha, Fernanda, pode ser normal porque ao passo que a gravidez avança, aumenta a volemia, ou seja, aumenta o grau... volume de líquido e de sangue no organismo. Então, o coração se sobrecarrega nisso. Por isso que você cansa, o coração acelera e tudo mais. Agora, se você tiver algum problema no coração e não sabe, esse cansaço vai piorar e muito. Então, o que a gente orienta? No pré-natal, obviamente, fazer uma avaliação clínica, escutar o coração, talvez fazer um exame do coração se precisar, para ver se além da gravidez, o teu coração não está sendo sobrecarregado por algum probleminha, às vezes de nascimento, que nunca deu problema nenhum, mas agora, pela sobrecarga da gravidez, começa a dar um sintoma. Procure o cardiologista, né? Exato. Melhor dar uma olhada. Doutor, sobre o assunto de hoje, suas considerações finais, então. Angioplastia, você tem que guardar muito bem esse nome. Isso. O mais importante é, a angioplastia, ela salva vidas no infarto agudo do miocárdio. É o tratamento mais eficaz ao lado das medicações que dissolvem os coágulos, que são os trombolíticos. Só que para que ela funcione, você tem que procurar rapidamente ajuda, não deixar o teu músculo do coração sofrendo sem sangue. Então, não espere. Tendo sintomas sugestivos de infarto, vá até o hospital para você receber o tratamento adequado, que pode ser, no caso, uma angioplastia, se for um infarto agudo. Tá certo. Participando aqui do nosso programa, Dr. Marcelo Cantarelli. Ele é cardiologista, médico intervencionista e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. Fez boa viagem, doutor? Graças a Deus. Então, boa viagem e retorno a São Paulo. Obrigado. Muito obrigada, Muito viu, obrigado. doutor Marcelo, por estar comigo mais uma vez.